Muito se fala e pouco se conhece da Coreia do Norte. Praticamente não há imagens desta, que é uma das últimas e certamente a mais fechada ditadura comunista do mundo. Depois de muitos meses de negociação, a editora Mônica Gugliano, o repórter cinematográfico Eudilson Riso e eu embarcamos para 5 dias nesse país que não conhece liberdade de imprensa, mantém-se hermético a qualquer influência externa e ameaça o mundo com armas nucleares. Que tipo de recepção tivemos é o que você vai ver hoje na primeira reportagem da série sobre a Coreia do Norte. Para um voo que tem como destino a Coreia do Norte, este até que estava bem cheio. São apenas 2 por semana, partindo de Pequim, na China, direto para Pyongyang. Quem embarca neles, em geral diplomatas e funcionários de organizações de ajuda humanitária, sabe que conseguir o visto é apenas a primeira dificuldade. Já na chegada, percebemos que teríamos muitas outras pela frente. Mas pelo menos teríamos um carro, na verdade um micro-ônibus. São pouquíssimos os veículos circulando nas ruas da capital coreana e todos do governo, para servir aos altos funcionários do partido. E teríamos companhia, 4 guias permanentemente conosco, e todos falavam espanhol e entendiam português. Além do impecável motorista, um assistente caladão, mas incansável, a representante do Comitê de Relações Culturais com a América Latina, Kim Suk, e o Sr. Kim, com quem descobriríamos nosso primeiro choque cultural. Na chegada ao hotel, quando pedi de volta nossos passaportes e nossos bilhetes aéreos, recolhidos por ele no aeroporto, soube que só veríamos os documentos de novo na despedida. É o mesmo com todos os visitantes do país? O passaporte é um documento do governo brasileiro e sua retenção, está escrito lá, é considerada um extravio. Mas não teve jeito, apesar dos meus protestos. São as regras na Coreia do Norte. Rapidamente entendemos que a visita havia sido cuidadosamente planejada por eles e sair do roteiro estava fora de questão. Pelo menos não estávamos sozinhos. O controle da informação é o mesmo para os cidadãos coreanos. Esse povo ordeiro e disciplinado que a gente vê nas ruas só tem acesso na TV aos 3 canais estatais. Livros, quase todos escritos pelo grande líder Kim Il-sung, que deixou no poder, depois de sua morte em 94, o filho Kim Jong-il. E é dele que se ocupam hoje os jornais, todos do partido. Além de longos editoriais enaltecendo o governo, o que se publica são notícias e fotos do dirigente, onde ele esteve, o que viu e o que decidiu para o bem da população. Os filmes feitos aqui também são pura propaganda ideológica com forte conteúdo moral. Como nesta história, em que a mocinha abdica do amor para servir à comunidade. E assim fomos sendo levados, de um monumento a outro, como este aqui, o Arco do Triunfo coreano, 5 metros mais alto que aquele de Paris, fazem questão de nos dizer nossos guias, e que homenageia a volta do grande líder da guerra contra o Japão. Na cidade, impecável, limpa, nenhuma vitrine, nenhum anúncio, a não ser estes, no alto dos prédios, com frases de incentivo ao regime. O líder camarada Kim Il-sung está conosco. Ou, sigamos o caminho apontado pelo general. Ou, viva a unidade entre o exército e o povo. Um grupo de desavisados turistas da Coreia do Sul se aproxima de nós. Sim, turistas são bem-vindos, me dizem os guias. Mas descubro que estes aí são todos do Comitê de Reunificação das Coreias, escolhidos a dedo para a viagem. E antes que pudéssemos conversar mais, os guias me avisam que temos de ir. Estamos muito atrasados para o almoço. Momento fundamental para quem não tem um histórico de comida farta. Nos restaurantes escolhidos por eles, claro, ficamos num reservado, sozinhos. Neste aí, descobrimos que o problema de energia elétrica vivido pela Coreia do Norte é real. Os apagões são frequentes, a qualquer hora do dia. Nas negociações para que a Coreia do Norte abandone as armas nucleares,
o governo de Pyongyang exigiu dos Estados Unidos, como contrapartida, um reator para a geração de energia. Mas o acordo parece destinado ao fracasso. E o espírito anti-americano, tão profundamente arraigado aqui, explica por quê. O Museu da Vitória na Libertação da Pátria tem um jeitão de Museu da Humilhação Americana. Fotos e reproduções de documentos do início dos anos 50, na Guerra da Coreia, contam a história do ponto de vista do Norte. Nossa guia, Kim Suk, me dá a sua versão de como os Estados Unidos agrediram a pátria e tomaram o Sul. Como entregaram armamentos ao exército títere da Coreia do Sul, como assassinaram inocentes e como foram derrotados pelo Norte. Cada vez menos contida, ela então defende as armas nucleares. E tropas norte-americanos sempre está ameaçando contra nossa parte. Por isso, nós nos empurrou a disponer de armamentos nucleares para defender de nossa parte, nossa vida. A comunidade internacional supõe que os reatores estejam localizados em Daecheon e Yongbyon, duas das várias áreas proibidas do país, onde também ficam as penitenciárias políticas, como a de Iodok, objeto de inúmeros relatórios das comissões internacionais de direitos humanos, que afirmam que para lá vão os desafetos do governo, em prisão perpétua. A disciplina imposta faz de nossos guias coreanos gente que não gosta de negociar. Pedimos para visitar um mercado, insistimos. Acabaram nos levando a uma lojinha de produtos para turistas. O Sr. Kim explica. Está proibido filmar e tirar foto, tudo está proibido. Sim, ahí adentro y vemos todo. Los coreanos no les gusta tirar fotos en la tienda. Pedimos para conversar com jogadores de futebol. Os coreanos são fanáticos pelo esporte, como nós. Disseram que estavam todos de férias. Pedimos para visitar uma residência, dar uma espiadinha na rotina de um cidadão comum. Impossível, disseram eles. Uma coisa é entrar no país, outra bem diferente é entrar em contato com o povo. Famílias em casa, nos seus afazeres cotidianos, o que comem, como dormem, ainda são um assunto muito delicado por aqui. O mais perto que a gente conseguiu chegar das pessoas foi aqui, da janela do nosso quarto do hotel. Hotel do qual, aliás, só saímos acompanhados dos guias, que também se hospedaram ali para nos assistir melhor durante a visita. A qualquer hora do dia ou da noite, ali estavam eles, no lobby. Nossos passaportes só retornaram às nossas mãos na hora do embarque de volta. Mas, apesar das proibições, já havíamos registrado preciosas imagens do país mais fechado do mundo. Imagens que você vai ver ao longo desta semana. A festa popular a que a mãe desse menininho foi assistir lá em Pyongyang é a mesma que nós vimos há 2 semanas. Na reportagem de hoje sobre a Coreia do Norte, a editora Mônica Gugliano, o repórter cinematográfico Edilson Riso e eu vamos mostrar como os coreanos comemoram as datas importantes para o país e como a disciplina e a obediência ao Estado estão presentes mesmo em momentos de festa. Na lenda coreana, Cholima é um cavalo alado, tão veloz e indomável que ninguém consegue montá-lo. Mas na estátua erguida na capital, Cholima dá carona a uma camponesa e a um operário, para que o socialismo ganhe em força e velocidade. O Estado na Coreia do Norte apropriou-se de vários mitos populares para reforçar o seu próprio. Foi assim também com o Arirang. Visitamos o país na semana da festa do Arirang, uma bela lenda popular que conta a história de um amor impossível. Mas, na versão pós-socialismo, o Arirang passou a lembrar a fundação do PTC, o Partido dos Trabalhadores da Coreia. É feriado. O operário ganha folga de 5 dias e pode levar a família ao estádio para ver o Arirang, um espetáculo com nome de festa popular e conteúdo de propaganda partidária. Já na chegada, numa coreografia perfeitamente ensaiada, 15 mil crianças com cartazes coloridos escrevem saudando o público. O Arirang só acontece de 3 em 3 anos e é um orgulho nacional.
Nesta época, a concessão de vistos para a Coreia do Norte torna-se mais flexível e estrangeiros são até convidados para o show, como estes coreanos do Sul, que defendem a reunificação. Em todo o estádio, eram os únicos a se manifestar. Mas mesmo em dia de festa, a vigilância não relaxa. Nós e outro grupo de jornalistas de Taiwan fomos levados ao mesmo setor do estádio, de onde nossos guias poderiam nos controlar melhor. E começa o espetáculo, que conta a história da Coreia do Norte a partir do momento que interessa ao regime, a guerra contra a dominação japonesa. Os estudantes ensaiam durante 6 meses para esse espetáculo. Os pontos altos são a sincronia perfeita e muita disciplina. E a mensagem é clara, simples, sem nenhuma sutileza. Durante o domínio japonês, tristeza. Mas então correntes se quebram. E surge a estrela da Coreia, o líder Kim Il-sung. O general que, diz a canção, acendeu as luzes nos corações coreanos, dando fim à exploração japonesa e levando a Coreia à sua primavera socialista. O general é onipresente, está em todos os cantos do país, dia e noite. O general é onisciente, tudo sabe, tudo vê e sempre tem razão. Só que o general, figura central desta e de qualquer outra festa na Coreia do Norte, já morreu. Seu filho e sucessor, Kim Jong-il, está no poder desde 94 e estava lá na estreia do espetáculo. Mas é a figura do líder morto, Kim Il-sung, que ainda tem poder de tornar férteis as montanhas rochosas, trazer energia de grande